Feliz sempre cantarei.
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei, cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia. Ei, sempre cantarei. Vivemos em uma cidade dinâmica, viva, plural, mas também declarada como maravilhosa, que não é tão maravilhosa assim quando nós olhamos os índices de criminalidade, quando nós observamos as dificuldades a que é submetida por conta do superaumento daquelas chamadas comunidades, mas também porque a vida cidadã fica em risco quando nós temos uma grande quantidade de pessoas morando na rua. Isso entristece o coração daquele que crê. Porém, nós temos aí apontada como solução a vida ou as vidas daqueles que estão servindo a Deus e que também têm fé, esperança e expectativa de melhoras na medida em que as pessoas são ganhas para Cristo e têm um sentimento de mudança, de transformação. Eu quero convidar você a pensar na declaração da Junta de Missões Urbanas ou da Convenção Batista Carioca e entender-se como resposta para o Rio. Se você orar, se você interceder, se você se incomodar, se você clamar aos céus, você vai estar fazendo um belíssimo papel como resposta para o Rio de Janeiro. Ao longo do mês de julho, eu gostaria que você estivesse orando comigo como sendo envolvido num projeto em que você também é um instrumento de Deus para abençoar a cidade, para abençoar o Rio. Eu peço a você que feche seus olhos, nós vamos orar para que nós nos identifiquemos com as questões do Rio, não apenas como comentaristas, não apenas como reclamadores ou murmuradores, mas como resposta. Eu e você somos a resposta para o Rio. Eu quero te chamar para um movimento de intercessão ao longo do mês de julho. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela possibilidade de sermos servos do Senhor. Nós te louvamos porque encontramos o caminho que é Cristo Jesus, teu Filho amado. Nós exaltamos o teu nome porque nos tem dado dons, talentos e habilidades para o serviço também. Tem nos provido de meios através dos quais podemos realizar a tua obra. Concede-nos compaixão pelo homem perdido. Concede-nos compaixão para que oremos diariamente e também trabalhemos para que haja paz em nossa cidade. Abençoa a Igreja Batista em Caxambi. Abençoa cada família. Abençoa, Deus, cada um dos seus membros e ajuda-nos, ó Deus, a que, convocados pelo Senhor, nós nos identifiquemos como resposta para a cidade do Rio de Janeiro. Nós oramos pedindo fervor, entendimento e envolvimento. Em nome de Jesus, e o teu povo diz amém. Dois jovens se encontram, Maria e José. Sonhos tão normais a construir.
eles passavam e a caminho de Belém eles viajaram para cumprir a lei. E naquela noite Deus ao mundo enviou, nasceu o Salvador, o grande eu sou.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus continue sendo derramadas sobre as vossas vidas e sobre a minha vida também, sobre as nossas vidas. Vamos avaliar para que circunstância de vida estamos caminhando até o final da nossa jornada. Pensando que, quando olhamos para trás, sabemos daquilo que objetivamos e o quanto conseguimos produzir do que seria o nosso objetivo. Mas também é importante para nós pensar como serão as marcas deixadas por nós quando deixarmos de existir. E o que ficará de legado, de válido, e quais são os valores que preservamos ao ponto de que eles também sejam vivenciados pelos nossos depois que nós partimos. Ou melhor, quais são as evidências que poderão ficar marcadas e que nós conseguimos enxergar que são frutos diretos ou diretamente gerados de uma vida com Deus. Eu quero examinar com você alguns pormenores da vida de um homem que foi elevado a Deus e diante dele esteve por meio de uma comunhão especial. Vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, e avaliar como o servo Moisés está, qual é a circunstância do seu coração e o que nós podemos extrair do seu testemunho de vida quando pensamos nas evidências e nas marcas que a vida dele tem gerado até o dia de hoje. Diz o texto sagrado no capítulo de número 34 de Deuteronômio. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está dentre a fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das paineiras, até Zoar, e disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Amados, é importante para nós verificar o modo como se dá o término da vida de um homem que já havia trabalhado pelo menos 40 anos no deserto. Estava ele com 120 anos quando o momento da sua partida chega. E também, para nós, é importante avaliar o modo como ele passa por este momento. A impressão que tenho é que Moisés está em paz, é que Moisés está tranquilo, é que Moisés tem amabilidade em lidar com aquilo que vem da parte de Deus. Logo, talvez seja importante para nós, e é importante para cada um de nós, avaliar com que intensidade, com que fervor e de que maneira temos construído o nosso dia a dia. Lembrando que, em certo sentido, nós somos aquilo que fazemos no dia a dia. E temos como importante aquilo a que dedicamos o maior número de horas, seja trabalho, lazer, reflexão, ou dentro do tempo discricionário, ou dentro daquele tempo que pode ser designado na semana como tempo livre. Nós vamos certamente ter como importante
a atividade para a qual nós designamos um maior tempo de dedicação. Moisés está em paz porque ele é alguém que em suas vidas tem demonstrado evidências claras de um relacionamento com Deus. Porque, como nós lembramos da experiência dele junto à sarça ardente, ele é alguém que recebe um chamado por meio de uma tremenda, grande e sobrenatural experiência. Ele está ali apacentando o rebanho, vê aquela maravilha, então é chamado por Deus e, na presença de Deus, é concitado a tirar a sua sandália. Um sinal de que ele tem sido chamado para ser servo, porque os servos não usavam calçados, somente os senhores. Os servos estavam disponíveis para os seus senhores e assim é chamado Moisés. Então, nós aqui já verificamos um marco na vida deste homem, que é o fato de ter se aproximado de Deus para o servir como líder através de uma experiência. Qual é a nossa experiência de chamado? Em que momento claro nos entendemos convocados para realizar uma determinada tarefa para Deus e se sentimos de que modo nós fazemos? A impressão que temos na vida deste homem quando lemos os 5 livros da Revelação é de que ele é alguém constante no seu serviço, ou seja, ele está sempre pronto quando Deus chama, ele está exclusivamente dedicado ao trabalho de Deus. A evidência da experiência mostra-nos que ele é alguém que não apenas é elevado para o serviço de liderança por meio de uma experiência clara, extraordinária e sobrenatural, mas também Moisés, a partir dali, é alguém constante no seu serviço. Deus chama e ele sobe o monte. Deus chama e ele vai até a porta da tenda da revelação. Deus chama e na experiência que nós lemos, ele vai até o Monte Nebo e recebe a notícia de que está tudo pronto como Deus declarou. Ele está diante da terra que mana leite e mel, como Deus o guiara para estar ali. Só não vai subir, não vai adentrar a terra. Mas não se rebela quanto a isso, não reclama, não esmorece, continua trabalhando. Há um outro registro que diz que o pedido que Moisés faz é para pôr alguém sobre o povo, para que quando eles saíssem pudessem estar com eles, para quando eles entrassem pudessem estar com eles também. Moisés não quer que o povo fique sem apacentamento, que o povo fique sem liderança. Ele é alguém que tem uma grande, profunda, marcante experiência. Ele é alguém que tem constância em seu serviço e vale a pena perguntar e avaliar. Nós somos constantes no nosso serviço? Mantemos a intensidade do vigor do trabalho na medida em que os dias se sucedem? Encontram-se marcas de um serviço constante em nossas vidas? Moisés está pronto, ele está em paz, ele cumpre a sua tarefa, há tranquilidade nele. Ele sabe que foi chamado à liderança por meio de uma experiência clara e de modo contundente ele está servindo a Deus porque fora chamado por Deus. E nós temos a mesma experiência? Temos a mesma clareza? Moisés é alguém constante porque sabe que o seu combustível e o vigor que ele tem advém de modo sobrenatural do próprio Deus que o chamou, porque o mesmo Deus que chama capacita e providencia tudo. Ele então está somente trabalhando e com constância. Mas por que alguém, quando chega ao final, recebe um redondo e claro não? Moisés não vai adentrar a terra prometida, e a justificativa e a declaração de Deus é de que ele contendera contra Deus junto às águas de Meribá. Quando era para falar com a rocha, ele fere a rocha, e por conta disto, ele não vai adentrar a terra prometida. Mas sim, chega a cumprir o seu chamado, chega a cumprir o seu trabalho. Isto não designa que ele não estaria salvo, mas que tão somente não adentraria a terra de Canaã. Deus não é condescendente com o pecado de ninguém, nem com o de Moisés. Também
não será e não é com o nosso. E fica de experiência para cada um de nós o fato de que vale a pena servir com constância e, na medida em que servimos, amadurecemos ao ponto de ter tranquilidade mesmo quando Deus diz não. E também, e concluindo esta breve reflexão, nos lembremos de que nós fomos chamados para servir. Moisés não reclama, Moisés não se rebela, Moisés não se irrita, porque ele sabe qual é o papel de Deus, ele sabe qual é o seu papel. E ele é um servo, e Deus é Senhor. E ele está acostumado a ouvir ao longo do deserto as orientações do Senhor que o chamou, avaliando-nos, refletindo sobre nós mesmos, fazendo uma reflexão sincera, clara e profunda sobre a nossa caminhada. Servimos com base numa experiência de chamado? Servimos com constância? Somos realmente servo ou servos na mais alta acepção da palavra? Nós temos tranquilidade quando nos relacionamos com Deus em tudo o que ouvimos dele? Moisés é reconhecido como um homem manso, e é também mansa a sua presença diante do seu Senhor quando ele ouve que os seus dias são findos, o seu ministério está terminado, a sua vida está se encerrando e ele está pronto, ele está em paz e ele tem convicção de que serviu de modo pleno, intenso e fervoroso. Amados, com base numa experiência de chamado, com base numa experiência de transformação, com base na voz de Deus que chegou até nós e, ao sentir o seu toque, nós nos arrependemos. Vamos servir com constância, vamos servir com intensidade, vamos servir com fervor, para que quando Ele nos convocar, para que quando Ele nos chamar, nós também nos sintamos prontos e tenhamos plena convicção de que realizamos tudo o que deveríamos realizar para a glória daquele que nos chamou. Moisés estava pronto. E aí? Você está pronto?
Muito bem, agradecemos a companhia agradável e amável, agradecemos a assistência e tê-los, cada um de vós conosco. Que Deus seja louvado pela sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Nós vamos orar e impetrar a bênção apostólica quando queremos que você receba a nossa gratidão. Nós louvamos a Deus por sua vida e por estar conosco, e por fazer parte desta família que há 75 anos tem caminhado em comunhão e na dependência do Deus vivo. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo culto que prestamos, mas também por cada clamor, por cada louvor, por cada momento em que na tua presença podemos estar. Abençoa continuamente a Igreja Batista em Caxambi, abençoa este bairro, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Obrigado por este dia, obrigado pela tua presença, em especial te agradecemos pela tua salvação. Nós oramos agradecidos e pedimos a bênção do Senhor sobre a cidade, sobre nós, e que verdadeiramente sejam encontradas evidências da vida do Senhor em nós, na medida em que, com constância, com base numa experiência, servirmos a Ti para que, no dia da chamada, estejamos prontos e deixemos um legado de trabalho e de serviço para a glória do nome do Senhor. Abençoa o Teu povo ao longo da semana, cuida de cada vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora que a bênção de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, as ricas e doces consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre cada um de vós e de modo muito especial sobre os vossos lares e familiares também. Agora e para todo sempre, todo o povo de Deus diz amém.